Gente, boa noite para vocês. Hoje é ceia do Senhor, não é? Queria convidar você a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, versículo 23. Podemos ler? Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode falar comigo isso aqui? 1, 2, 3 e... Quem decorou? Meu Deus, vocês são crente mesmo. Vamos falar tudo junto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Você compreendeu isso aqui? Então existe uma prioridade máxima que eu preciso dar ao meu coração. Por quê? Porque tudo na minha vida sai dali. Tudo. O seu sucesso sai dali, o seu fracasso sai dali, a destruição do seu casamento sai dali, o sucesso do seu casamento sai dali, os seus amigos saem dali, o amor que você tem por você mesmo sai dali. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da tua vida. Ontem nós tivemos aqui o início do nosso curso de família, e o nosso primeiro assunto foi ofensa. Sobre ofensa. E a gente tem ouvido, muitos depoimentos muito bons, positivos. As pessoas falando que foram muito abençoadas e tal. Por acaso, se você não está fazendo o curso de família, sugiro que você faça. O mundo está batendo forte contra a família. E nós temos que bater forte naquilo que Deus diz sobre família. Amém, gente? Bater forte. Isso precisa ficar encasquetado na nossa cabeça. A Bíblia não diz assim, inculcarás a palavra no teu filho. Inculcar é rachar a cuca e meter dentro. Inculcar, botar na cuca. Então é o nosso trabalho fazer isso. Então o mundo está pregando uma mensagem, nós vamos pregar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é acerca de família. E uma das coisas que acontece muito nas famílias é a ofensa. Pessoas ficarem feridas umas com as outras, não é? Machucadas, magoadas. O que a gente aprende nas Escrituras é que Jesus falou assim: é impossível que não venha ofensa, mas ai daquele por meio de quem vierem as ofensas. Então, Lucas 17, a palavra escândalo que aparece ali, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Escândalo aqui é a palavra ofensa. É impossível que não venham as ofensas, mas ai daquele por meio de quem vem as ofensas. Então, o que a gente aprende é que é impossível você nascer nesse mundo, viver nesse mundo e não ser ofendido. Então, em algum momento, em alguma circunstância, você vai ser ofendido, você vai ser ferido. Então, quando eu sou ferido, eu preciso lidar com aquilo, porque dependendo do modo como eu lidar com aquilo, eu vou estragar a minha fonte. Você compreende isso? Eu vou estragar a minha fonte. O Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque as fontes da tua vida saem dali. Hoje é culto de Santa Ceia, e eu acho que é um bom momento para a gente conversar sobre essas questões, sobre a gente começar a limpar. Deixa eu te ilustrar melhor isso aqui. Quando eu morava nasci no interior de Quixeramobim,
lá onde a onça bebe a água, chamada de Jundiá. É no pezinho de uma serra, casa da vovó e do vovô. Coisa mais linda do mundo. Não é lindo, se vocês forem lá não é lindo, mas para mim é. Então, eu nasci naquele lugarzinho simples, mas eu me lembro muito bem que no pé da serra tinha uma fonte de água, uma que a gente chamava de olho d'água, não é? É uma fonte de água. Hoje a gente compra a nossa água de beber, né? Porque ninguém suporta a água da Cagés. A gente compra para beber, e a água que a gente compra para beber, o pessoal diz, não bebe essa daí não, compra Naturágua. Mas quem é que consegue beber Naturágua, né? Deixa eu te falar, tira essa parte. Corta essa parte. Fomos comprar 2 garrafões, R$26. Misericórdia, não tem condição não. Vamos voltar para nossa aguinha mesmo de R$4, R$3. O pessoal diz, não bebe disso daí não, que isso faz mal. Faz mal é beber o da Cagés, que aí lascou tudo. Quem tiver estômago vai ser destruído de tanto cloro, sei lá o que tem ali, né? Tão horrível que é. Mas enfim, hoje para a gente beber o mínimo de qualidade na água que a gente bebe, a gente compra essas águas engarrafadas. Lá a gente tinha natural, surgindo da terra, maravilhosa. Não precisava cavar cacimba, não, surgia da terra a fonte. E próximo daquela fonte havia muitas árvores frutíferas, caju. Eu não me lembro mais, eu só me lembro dos cajus, mas devia ter várias outras. E ali era um lugar, a gente de criança ia brincar, e comer caju e se divertir ali. Hoje não tem mais. Falam as más línguas que as pessoas começaram a disputar aquele pedaço de chão que tinha a fonte d'água. É meu, o outro dizia, é meu, sei que, bababá. E aí começou uma guerra, um conflito. Aí a fonte secou. Isso é o que dizem, né? Não sei se foi bem assim, mas o fato é que não tem mais fonte. A fonte secou. Mas o que a gente aprende? Que se você tem uma fonte, ela precisa ser cuidada, precisa ser preservada. Se você deixar a fonte de modo que os animais pisem, ela vai morrer. Aquele lugar tem que ser protegido, tem que ser preservado. Você tem que botar uma cerca. Agora, se tiver preservado, se tiver cerca, todos quanto quiserem podem beber água, porque não vai faltar. Dia e noite, fluindo águas. Alguém cercou, alguém protegeu, está preservado. Você vai ter sempre água, as fontes estarão sempre jorrando dali. Amém? Então, quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, a imagem que eu tenho, a visão que eu tenho é assim. Há uma fonte dentro de você e você precisa proteger essa fonte, porque se não fizer, a água vai secar. E se tem uma coisinha que vai secar as fontes da sua vida, é essa coisinha chamada de ofensa. Então, se por acaso você é uma pessoa que se ofende fácil, você não está pronto para as grandezas. Você está aqui? Se eu me ofendo fácil, você não está pronto. Porque você ainda é uma criança emocional. Não cresceu. Pode ter crescido fisicamente, mas emocionalmente você é um menino. Você é uma menina. Olhe bem. Quando a gente... se a gente pensar, por exemplo, no crescimento físico, o crescimento físico ele precisa de tempo, não é assim? Quando a gente nasce, a gente cabe dentro de uma mão. Sim, a gente olha assim, é desse tamanhozinho. Mas se você der tempo, esse nenenzinho vai crescer, não é assim? Dentro de 5 meses é um tamanho, depois de 1 ano é outro. E a cada ano você vai tendo um desenvolvimento daquele bebê. Então o crescimento físico, ele depende do tempo. Pode aumentar, filhão, pode fluir aí. Vá, deixa o povo ouvir sua voz. Vocês estão ouvindo?
Vai, Fluquinha, ministra aí, cara. Tô ouvindo, não. Mais, vê se tem mais. Aleluia. Aleluia. Então o crescimento físico, ele precisa de quê? Diga comigo, de tempo. O crescimento intelectual, ele está limitado à sua capacidade de aprender. Não é mais ao tempo. Existem pessoas que aprendem mais rápido. Existem pessoas que aprendem mais lentamente. Então o crescimento intelectual não depende necessariamente do tempo, mas da sua capacidade de absorver conhecimento. Entretanto, com que está relacionado o crescimento espiritual? O crescimento espiritual, ele está relacionado a como nós nos comportamos quando nós somos tratados com injustiça. Você está aqui? Se nós quisermos crescer espiritualmente, nós teremos que aprender a lidar com as ofensas. Enquanto nós não aprendermos, nós não estamos prontos. Continuamos infantis. Quando encontramos tratamento ofensivo e escolhemos obedecer a palavra de Deus no meio disso, ao invés de reagirmos e de nos defendermos, de nos justificarmos, ou devolvermos o mal com o mal, quando nós fazemos isso, então nós crescemos espiritualmente. Então veja, o crescimento espiritual, ele está relacionado ao modo como nós reagimos quando nós somos ofendidos. Se nós não aprendermos a lidar com as ofensas, nós não cresceremos espiritualmente. Isso é muito sério. Muito sério. Existe um texto em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, que diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha isso aqui, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Provérbios 18, 19. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Você pode repetir isso aqui comigo? Não se chateie por eu pedir a sua participação. É para te ajudar a absorver. Então diga comigo: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Tudo que está falando aqui está falando de muros, de prisões, certo? Porque o mesmo muro que protege é mesmo também um muro que prende. Então ele está dizendo que o irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortalecida. Uma cidade forte é uma cidade que tem muros gigantes. Então o provérbio está dizendo que é mais fácil conquistar uma cidade de Jericó, que tinha um muro que dava para fazer uma casa em cima, tão largo que era. Ele está dizendo, é mais fácil arrebentar um negócio desse do que conquistar um irmão ofendido. Por quê? Porque ele vai criar muros gigantes em torno de si. E esses muros vão aprisioná-lo, vão mantê-lo enclausurado e vão machucá-lo muito. Então ele termina dizendo que as ofensas, elas são como os ferrolhos de um palácio. Você já imaginou como são os ferrolhos de um palácio? Você que assistiu aqueles filmes da Idade Média, eram coisas gigantescas. Os ferrolhos de um palácio.
Porque os inimigos, quando batiam a porta, não podia arrebentar. Tudo que era precioso para o reino estava dentro do palácio. Então os ferrolhos tinham que ser muito fortes para impedir que entrasse. Ok? Então veja, se nós nos entregarmos à ofensa, nós vamos estar criando muros que vão nos aprisionar. A Bíblia chama a ofensa, ela chama de gatilho de uma armadilha. Então você imagine um caçador, ele arma uma armadilha para pegar a caça. Quando eu era criança, eu fiz isso no interior. Cacei de baladeira, de espingarda, e armei também armadilhas. E peguei muitas delas. E a estratégia principal do cara que vai armar uma armadilha para pegar a caça, ela tem que ser escondida, ela não pode ser visível, você tem que disfarçar aquilo. E você coloca uma coisa que seja atraente para a caça que você quer. Tem que ser atraente. Aí você bota próximo ali, quando a caça vem, ela vai comer, não se dá conta, e quando ela se percebe, está presa lá dentro. Aí o caçador vem, pega pelo pescoço, mata e come. Deus está dizendo em Lucas 17 que a isca que o diabo usa para nos atrair, nos capturar, é a ofensa. Inadvertidamente. Agora tem um detalhe interessante. Se a isca, que é a ofensa, permanecer na armadilha e você não pegar, não vai te causar dano algum. Mas na hora que você come, na hora que você fisga, na hora que você pega, você morre. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque as saídas da tua vida vêm dali. Você já parou para pensar que a palavra mágoa, ela é a junção de duas palavras, má-água, uma água estragada. Então, se você imaginar a nossa alma mergulhada dentro de uma água ruim, estragada, o que é que vai acontecer com a nossa alma? Vai apodrecer também. Amém? Então, esse início de conversa aqui que eu estou falando para você é só para que você analise. Se você é fácil de se ofender, comece a mudar isso. Você sabe que a maioria das pessoas que saem da igreja, elas saem porque se ofendem. E depois que elas se ofendem, é como diz esse texto, é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que esse irmão. Ele não quer mais ouvir nada. Num dia o irmão está dizendo, pastor, eu te amo. No outro dia não atende a ligação. Por quê? Porque ela se ofendeu. Com o quê? Só Deus sabe. Então a ofensa criou muros em torno dela e ela se torna inacessível. E ali começou a se operar um princípio de morte, que não acontece da noite para o dia, é lento e é gradual. A gente não consegue imaginar a quantidade de doenças que são resultados da ofensa. Elas vão surgir sem dó e sem piedade. Eu conheço de perto histórias assim, conheço de perto histórias dessa forma. As doenças vão chegando e vão se acumulando. Detalhe, aquela pessoa não percebe que é a ofensa que está causando aquilo, porque a caça que foi capturada, ela não percebeu que ela caiu numa armadilha. Quando é que ela vai perceber que caiu numa armadilha? No dia que luz chega no seu entendimento. Se você imaginar o caso do filho pródigo, o filho pródigo fugiu de casa, mas ele só voltou para a casa do pai no dia que ele caiu em si. Esse dia que a gente cai em si, é o dia que, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E naquele dia você vai ter que fazer o processo inverso. E o processo inverso é muito dolorido.
A cura da mágoa e da ofensa não é fácil. A ofensa é uma das coisas mais difíceis que nós temos de lidar na nossa vida. Agora eu queria chamar a atenção para você de algumas coisas. Primeiro, que as pessoas que estão em condição de ofensa, elas são divididas em duas categorias. Primeiro, aquelas que foram tratadas injustamente, é a primeira categoria. E a segunda categoria é aquelas que acreditam que foram tratadas injustamente. No segundo caso, a interpretação que elas têm do fato é distorcida. Ok? Então, pega comigo aqui. As pessoas ofendidas, elas estão dentro de um desses grupos. Aquelas que foram realmente tratadas com injustiça e aquelas que acham que foram. Qual é o problema dessas que acham que foram? Porque elas interpretam a realidade distorcida. Elas não interpretam com verdade, com justiça, com equidade a sua vida. Ela sempre vai achar que o problema é o outro, que a culpa é do outro. Ela não se percebe. Ela acha que foi ofendido. Tudo que acontece a ela é ofensivo. E ela vai se magoando, e se magoando, e se magoando, e se magoando, e o mundo todo está errado, menos ela. No casamento, ela que tá, é o marido que está errado, ela não está não, nunca. Eu sou perfeita, eu sou santa. Por que não foi para o céu ainda, né? O Rodney tem um negócio de dizer que ele é quase perfeito. E ele tem que ser quase perfeito, porque se for perfeito, Deus leva para o céu. E a Marisa vai ficar sem marido. Então assim, é muito humilde o irmão, né? É muito humilde. O nível é altíssimo, né? O nível é altíssimo. Então, na realidade de muitas pessoas é assim que elas se comportam. Elas acham realmente que o problema sempre vai estar com o outro, nunca com ela. Ok? Porque é assim que o ofendido se comporta. Ele acredita que é ofendido, ok? Agora um detalhe interessante é que a ofensa, ela é um terreno fértil para o engano. Qual é o problema com o engano? É que a pessoa enganada realmente acha que está certa, embora esteja errada. Vocês compreendem aqui a brincadeira, o trocadilho? A ofensa, ela é um terreno fértil para o engano. O problema com o engano é que a pessoa enganada, ela realmente acredita que está certa. E aí como é que luz vai chegar na cabeça dela? Não chega, porque ela acredita que está certa. Então vai seguir a vida ofendido e nada se resolve, nada muda, nada melhora. As fontes da vida eterna do seu coração continuam bloqueada e cheia de raízes, pisoteadas, e as fontes cessam. Muito bem. Deixa eu só mostrar para você aqui um detalhe interessante. Tá chato nossa conversa? Olhe bem. Você concorda que ofensa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de encarar na vida? É muito ruim. É muito ruim. O detalhe é que enquanto a gente não encarar as nossas ofensas, a vida não anda. A vida não segue. Pedir perdão a quem a gente tem que pedir perdão. Se arrepender daquilo que a gente tem que se arrepender. É muito difícil. Reconhecer que errou e torcer para que o outro perdoe, para que seja aceito. Então, essa questão da ofensa é uma das questões mais difíceis que a gente tem que encarar. Queria chamar a sua atenção para um detalhe, é que a ofensa, ela tem sido a justificativa ao longo da história para as práticas das piores maldades. A ofensa está por trás das maiores maldades que aconteceu na história da humanidade. Uma das primeiras delas que a gente pode citar é o caso de Caim. Vocês se lembram que Caim é o filho de Adão, portanto, lá no iníciozinho da história. E a história conta que, ao fim de um certo período, o Abel e o Caim
trouxeram ofertas para o Senhor. E aconteceu que Deus gostou da oferta do Abel, mas não gostou da oferta do Caim. E aí onde começou o negócio. Olha, veja bem como é que a ofensa começa a se formar. É muito interessante. Aí o Caim começou a pensar, como assim? O Senhor abençoou ele, não abençoou a mim. Agora você pensa comigo assim. O Abel, ele era pastor de ovelhas. O Caim era agricultor. A diferença entre o trabalho de um e o trabalho do outro, provavelmente o agricultor é mais radical o negócio. Eu também já fui agricultor. Então perceba que hoje eu estou bem na mensagem. E o que acontece com o agricultor? O agricultor ele tem que estar no sol causticante o dia todo. Não tem pausa. A pausa do agricultor é só na hora de almoçar e ponto final. E já volta de novo. E tem que ser no sol. Porque a plantação está no sol. Então se ele vai regar, se ele vai limpar, se ele vai cuidar da plantação, é sol intenso. Então assim a gente passava o dia inteiro no sol. Mas o pastor de ovelha, quem cuida do gado, quem cuida dos cabritos, ele pode descansar. Enquanto o animal bebe, enquanto o animal come, enquanto o animal pasta, a vida dele é bem mais suave. Então ele pode pegar, os bichos estão comendo ali no pasto, e ele faz o quê? Arma uma rede debaixo da moita, cantando salmos de louvores ao Senhor, enquanto os bichos comem. Mas o pobre do Caim está como? Limpando, solzão na cabeça. E o Abel? Uhul! O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. E o pobre do Caim? Trabalhando duro, trabalhando duro. E o Abel? Certamente que a bondade e a fidelidade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Preparas uma mesa perante mim. E não sei o que mais não. Enfim, o fato é que ele estava lá cantando o Salmo 23 enquanto suas ovelhinhas pastavam. E o Caim descendo-lhe o cacete no mato, tirando as lagartas que estavam comendo a plantação. E uma tribulação medonha, o sol queimando na cabeça. E o Abel... Eu, Senhor... O Senhor teu Deus me toma pela mão direita. Como é? Direita. Pela mão, a minha mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. E o Caim atribulado. E o Abel amando o Senhor enquanto as ovelhas estão pastando. Aí sabe o que acontece? Passaram-se os dias e os dois foram levar a oferta perante o Senhor. Quando Caim oferece a oferta dele, você diz, não gostei não. E o Abel oferece e o Senhor gostou. Aí diz, você está brincando com a minha cara. E o Caim ficou com raiva de Deus. E o Caim se ofendeu com Deus. E o resultado foi que ele também se ofendeu com o Abel. Ele se irou com Abel. E o resultado final, Caim foi lá e matou Abel, porque ele estava ofendido. Por que as pessoas saem da igreja ofendidos? A isca foi posta, pegou porque quis. Então fica isso certo na sua cabeça. O diabo vai usar a isca da ofensa, tenha certeza. E ao fazer isso, ele vai estragar por dentro. Estamos aqui? Se você observar na história,
Por causa da ofensa, Hitler matou 7 milhões de judeus. Qual era a ofensa deles que justificava isso? Os judeus estariam tomando o emprego dos alemães. Eles estavam prosperando e tirando o que era nosso por direito. Os alemães se ofenderam com os judeus. E com isso começou um processo. E o final desse processo de ofensa foi 6 milhões de judeus mortos. Eu estou lhe mostrando que ao longo da história, a ofensa vem matando muita gente. E aí vem um detalhe. É que nós estamos vivendo a geração mais ofendida de toda a história. Nunca teve uma geração tão ofendida como a nossa. Tão ofendida. Para você ter uma ideia, já falei isso para vocês, uma mulher gorda, cheia de problema de saúde, foi ao médico e processou o médico, porque o médico disse: você está gorda, precisa emagrecer. A mulher se sentiu ofendida, processou o médico. Por quê? É ofensivo dizer que uma gorda está gorda. Nós estamos assim, ó, flor da pele para ser ofendido. Certo dia eu chego lá na casa da minha irmã e está uma sobrinha minha muito chateada. O que foi que aconteceu? Ela foi ao médico, estava com um problema gravíssimo na coluna, gravíssimo, ficava entravada direto. Mas aí começou um processo de tratamento com o médico. E o acordo com o médico era: você tem que perder peso. Porque o seu peso está acabando com a sua coluna. O que aconteceu? Na próxima visita que ela foi ao médico, ela tinha aumentado de peso. Aí o que o médico fez? Descatitou em cima dela: você quer andar de cadeira de roda? Ela ficou ofendida com o médico. Nunca mais eu piso nessa espelunca. Quem ele pensa que é para me humilhar? Entendi. A gorda não pode ser chamada de gorda. Eu não posso dizer que você é gorda. Está cheia de problema. Colesterol alto, triglicérides alto, pressão está aumentando, diabetes. Não, mas não posso dizer que você está gorda, não. Porque é ofensivo. Você está com a coluna arrebentada, eu estou dizendo, perde peso. E você se ofende porque eu disse que tem que perder peso. É a nossa geração ofendida. Vocês devem ter visto que recentemente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ficou ofendida porque um senador disse: vamos abrir a caixa preta, essa CPI vai abrir a caixa preta. Ela interrompeu dizendo: caixa preta não, senador. Isso é uma forma ofensiva de se dirigir às pessoas pretas. Entendi. Não podemos abrir a caixa preta, porque caixa preta é ofensiva às pessoas de cor. Entendi. Aí o senador diz: então vamos chamar de caixa laranja. Caixa laranja pode? Porque de repente pode ter alguém laranja que se ofende por chamar de laranja, né? Se não bastasse, um cantor famoso aqui, brasileiro, que também diz que é pastor, ele chegou ao limite de dizer o seguinte: nós não podemos mais cantar alvo mais que a neve, porque é ofensivo aos negros. Não sei se você sabe, mas bota aí, meu filho, dó, ré, qualquer tom aí. Alvo mais... Tá alto. Bota só. Bota ré. Alvo mais que a neve. A gente chora cantando. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Aí ele disse: não podemos mais cantar essa música,
Porque dizer que você vai ser mais alvo que a neve é ofensivo a quem é de pele escura. Eu digo, gente do Deus do céu. Aí chega um outro e diz assim, você não pode mais expulsar demônio. Porque expulsar demônio é ofensivo aos adoradores de Satanás. Eu digo, que lascou tudo. Eu não posso mais expulsar demônio das pessoas, porque tem quem adora o demônio que é ofensivo. Oxi. É desse jeito. Agora, por que é assim, gente? Você vê, acho que não sei se é 1 Timóteo capítulo 3. Ainda dá para aguentar mais uns minutinhos? Cadê Timóteo? Onde é que você está, meu filho? Vem cá. Cadê meu filho? Ah, Jesus querido. 2 Timóteo capítulo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Fale comigo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Olha só a expressão, irreconciliáveis. Por que não se reconcilia? Porque ele é ofendido. Ele é irreconciliável. Não dá para você reconciliar. É como disse no Provérbio 18. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que uma pessoa ofendida. Ele disse, esses caras dos últimos tempos serão uma galera irreconciliável. Por quê? Ele disse, porque será amante de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe e profundamente ingratos. Muito bem? Então essa é a descrição da galera que a gente é, da geração que nós estamos vivendo hoje. Eu vi um diálogo, você deve ter visto também, mas eu vou citar aqui para vocês. Duas mulheres estavam conversando. E aí uma disse para a outra, morri de raiva ontem. Por quê? Vocês já estão rindo, né? Vocês já sabem. Aí ela diz assim, meu vizinho estava judiando do gato dele. Aí a amiga disse, posso fazer uma correção? Não use a palavra judiar, porque essa palavra denigre os judeus. Judiar é uma palavra antissemita. Aí a amiga pega a palavra e diz assim, mas não diga denigra, porque denegrir vem de tornar-se negro. Você pode estar ofendendo uma pessoa que seja negra ou mulata. Aí a mulher respondeu, entendo, mas não use a palavra mulata. Minha empregada é mulata. E pode ser, e ela pode ouvir. E essa palavra mulata é uma palavra que tem a ver com mula. E ela vai achar que você é preconceituosa. Aí ela responde, valeu, obrigado pelo toque, foi mal. Mas não sou preconceituosa. Você sabe que não sou. Tanto que seu homossexualismo nunca impediu a nossa amizade. Aí ela responde, ok, só não chama sua empregada de doméstica, porque doméstica remete a domesticar, que tem a ver com animal. Nossa, eu uso a palavra doméstica a dar com pau. Obrigado por me avisar. Mas por favor, nunca use a palavra homossexualismo, porque o sufixo ismo remete à doença. O certo é a homossexualidade. Aí ela responde, desculpe, mas dar com pau tem a ver com navio negreiro, porque eles alimentavam com colher de pau os africanos. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa geração. Você não pode mais dizer nada com nada de nada, porque tudo ofende. Tudo ofende.
Meu Deus do céu, onde é que nós vamos chegar desse jeito? Então essa geração ofendida, elas casam. Elas constituem família. E como é que elas se comportam? Se ofende fácil com qualquer coisa, insistem em permanecer meninões emocionais para sempre, idolatram suas próprias dores, não desenvolvem resiliência. Quando se ofendem, quando o casal se ofendem, eles ficam sem contato íntimo por semanas, meses. Vocês entendem? A bênção noturna. Porque eles estão ofendidos, então esquece. E ficam vivendo como inimigos dentro de casa durante muitos dias, até que ele resolva sair da caverna. Outra coisa que eles fazem, não vão à igreja, porque estão ofendidos. Com Deus? Não, estão só se alimentando das suas próprias podridões da alma. E elas deixam de ir à igreja. Se o pastor ligar, elas não atendem. E elas se enclausuram na sua própria escuridão emocional e começam a hibernar como se fossem ursos. Quando passar aquele mal-estar, pode ser que eu queira falar com alguém. As frases preferidas deles é: eu mereço ser feliz. Casei com a pessoa errada. Quero o divórcio. O ponto é que o casamento separa os meninos dos homens. E essa questão de eu quero ser feliz, casei com a pessoa errada, quero divórcio, simplesmente é a criança dizendo: eu não quero crescer, eu quero continuar meninão porque eu estou ofendido. Eu me ofendo com tudo e com todos. Então as características comuns dessas pessoas ofendidas, elas são infantilizadas, reclamam de tudo, criticam tudo, se vitimizam, são soberbas, cheias de rejeição e de justiça própria. Deixa eu te explicar aqui a justiça própria. Porque essas outras todinhas é fácil de entender, né? Uma pessoa infantilizada, quem é que não entende? É uma pessoa que nunca amadurece emocionalmente. Nunca. É igual aquela criança, se eu tirar o pirulito, ela entra em desespero, dá chilique no mercantil, rola no chão, porque você tirou o pirulito, correto? Tem adultos que crescem, se você tirar o pirulito dela, ela faz a mesma coisa, porque ela não tem controle emocional. Então essa é infantilizada. E a reclamona é que tudo nunca está bom. Nunca está bom, nunca está bom. Se tiver 99, mas não tiver 100, não está bom. Sempre é insatisfeita, não tem nada que satisfaça. Na verdade, Provérbios diz que ela é como a areia de cemitério. Nunca se farta. Nunca se farta. Sempre reclama e quanto mais tem, mais quer, mas nunca está satisfeita. Nunca satisfeita. Porque o problema não está fora, o problema está dentro. A areia do cemitério está dentro dela, não é fora. Então, ela é muito crítica também. Critica tudo, todas as pessoas. Critica o pastor, a barriga do pastor. Critica tudo. A pregação do pastor, se foi longa, se foi curta, se o louvor fez... Tudo ela critica. Tudo, 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 tudo. Se tocou rápido, se tocou lento, se tocou som alto, som baixo, tudo critica. Nunca está bom. Ela é muito crítica. E ela se vitimiza de tudo. O mundo todo está errado, ela está certa. E aí, sobre a questão da rejeição, vocês sabem muito bem. Geralmente, as raízes de rejeição estão por trás dessa coisa toda. Raiz de rejeição, né? Então, ela não conseguiu ainda amadurecer para lidar com as suas próprias ofensas. Deixa eu te falar sobre uma outra característica, que é a justiça própria. Eu visitei uma família... Eu visitei uma família, um casal, que seguiu exatamente esse protocolo que eu estou dizendo. Eles se ofenderam e deixaram de vir à igreja. Não sei o que tem a ver com a cueca, entendeu? Eu não posso dizer a primeira parte, só a segunda. Você, quem lê, entenda. Mensagem subliminar. O que tem a ver isso com a cueca? Não é nada. Foi bem. Mas aí a pessoa se ofendeu, deixou de vir para a igreja.
Passou-se um mês, 2 meses. Eu digo, meu Deus, morreram. Era o processo de hibernação. Lá vai eu com a minha esposa visitar. A gente visita. Temos uma conversa longa, difícil. Mas no final, o pobre do marido queria reconciliação e ela não. Não. E estavam vivendo na mesma casa há 6 meses, sem contato íntimo, sem nada, como 2 estranhos dentro de casa. E não quer se reconciliar. Quando eu saí daquela casa, foi que eu entendi o que é que a Bíblia chama de justiça própria. E por que a pessoa que tem justiça própria não tem como a graça de Deus alcançar? Não tem como salvação chegar, não tem como milagre acontecer, não tem. A justiça própria cancela o agir de Deus. A possibilidade do renovo, a possibilidade de respirar, a possibilidade de algo novo começar, de uma folha nova surgir, de um galho novo. Não dá. Se tem justiça própria, nada disso acontece. Terminamos aquela conversa e por que aquela moça não quer reconciliação? Porque ela está certa. Ou seja, o que eu estou fazendo, eu tenho como justificar. E se eu tenho como justificar, então eu não vou mover uma palha. Eu estou cheio de justiça própria. Você compreende? Eu estou cheio de justiça própria. E quando eu estou cheio de justiça própria, irmãos, vem ira de Deus. A nossa justiça, a Bíblia fala, fede como trapos de imundície. E o que é a justiça própria? É eu dizer, cada situação que acontece, eu digo, eu estou certo. Bom, se você está certo, então não precisa mudar nada. Você não muda e a vida continua travada. E você não está percebendo isso. Ok? As fontes de água viva já começaram a virar morte e você não percebeu isso. Está virando podridão e você não percebeu, agarrado na sua razão. Eu estou certo. Está certo, mas teu casamento está morrendo. Está certo, mas tu é uma pessoa impossível de conviver. Então, em algum momento, eu vou ter que abdicar do direito de ficar ofendido. Ai. E aí é onde a gente entra na beleza de Jesus. Ok? Presta atenção. O que diz lá em Pedro, eu acho a coisa mais linda do mundo. Diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Olha isso. Se sois afligidos, fazendo o bem, e sofreis, isso é agradável a Deus. O que ele está dizendo é, quando você leva chibatada nas costas, porque você roubou alguma coisa, que coisa há nisso, que bom nisso. Mas quando você sofre, é afligido e continua fazendo bem, ele disse, isso é agradável a Deus. Porque para isso é que vocês foram chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Observe, Jesus não se defendeu. Ele deixou o julgamento nas mãos do Pai, que julga retamente. Jesus era completamente esvaziado da justiça própria. Ele não pegou-se ao fato de dizer, eu estou certo. Não, ele entregou nas mãos de Deus, daquele que julga retamente. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isto,
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é que significa isso aqui? Não se vingue a você mesmo. É a primeira regra aqui. Quando nós somos ofendidos, o que é que nós queremos fazer? Ofender, sim ou não? Se vingar. Quando nós somos ofendidos, a vingança fica gritando por dentro, querendo sair. O Senhor diz, não faça isso. Dê lugar à ira. O que é isso que está dizendo? Dê lugar à ira de Deus, não é a sua. Você compreende isso? Não é você dar lugar à sua ira, é você dar lugar à ira de Deus. Porque na ira do homem nunca haverá justiça. Nunca. Agora eu pergunto para vocês, quando tem problema entre os casais, eles querem resolver as coisas com ira, sim ou não? Tem 2 dedos de prosa, um já está soltando fogo pelas narinas. Cadê a vassoura, a panela, a faca está onde, meu Deus? Alguém chegou mais cedo e escondeu. Ele está querendo explodir. O Senhor disse, não dê lugar à sua ira. Porque nunca vocês vão se entender, nunca vão resolver, nunca vão melhorar em nada. Porque a ira de vocês é a regra da vida de vocês. Vocês nunca deixaram que Deus entrasse como julgador da situação. Você não está certa? Estou. Não deixa Deus julgar. E vamos ver se é mesmo. Eu acho que estou. E o outro diz, eu também. Pronto. Os dois estão cheios de justiça própria. Vai resolver quando? Nunca. Vão melhorar quando? Nunca. Vão crescer quando? Nunca. Os dois estão certos. O que o Senhor está dizendo é, não se vingue. Dê lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, chama o seu inimigo aqui de seu marido, ok? A Bíblia diz, porque os teus inimigos estarão dentro da tua casa. É ou não é, gente? Para você dar um prato de comida para uma pessoa que passa na rua, tem algum problema? Um ato de misericórdia. Eu sou tão generoso. Chega lá. Toma aqui. Não sei o que, né? O cara está passando na rua. Agora aquele teu marido que tu convive com ele. Você dá um prato de comida para ele? Generoso. Fez com todo carinho, com todo afeto. Está aqui, meu amor. Sirva-se. Deus está dizendo o seguinte, dá comida para o teu inimigo. Dê também água, copo de suco. Depois de terminar o almoço, aí o Senhor diz assim, porque fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Ei, não é a tua ira, não é a tua reclamação, não é a tua gritaria, não é a que vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Sabe o que é brasa sobre a cabeça? É quando ele deita no travesseiro e não consegue dormir. É quando ele vai no trânsito e a cabeça fervendo. Chega no trabalho, não consegue executar direito porque algo está mexendo dentro dele. Porque ele sabe que fez maldade, ele sabe que procedeu ruim. E Deus está tratando. E você pensa que isso não é a mão de Deus pesando? É a mão de Deus pesando. O salmista Davi disse, quando a tua mão pesava sobre mim, os meus ossos estavam ressecados. Doía tudo. O que é isso, a mão de Deus pesando? Algumas pessoas pensam que a mão de Deus pesando é a pessoa cair de moto, é a televisão quebrar, é a geladeira pifar. Isso não é a mão de Deus pesando, não. A mão de Deus pesa é dentro. É você não encontra posição, enquanto você não conserta aquilo que está errado. Agora pergunto, quantos de nós esperamos que Deus faça justiça na injustiça que estão fazendo dentro de mim lá dentro de casa? Não esperamos, nós queremos fazer justiça. O problema é que muito da nossa justiça não passa de milindrismo, não passa de vitimismo, não passa de coitadismo, não tem nada de sério ali. É infantilidade. Porque nós não queremos crescer. E todo casamento vai separar meninos dos homens. Todo casamento. Quem é menino não fica no casamento. Porque só homem consegue suportar.
Então o convite de Deus, irmãos, para nós é, cara, para com esse negócio de se ofender. Amém? Para com esse negócio de se ofender. Jesus foi esmurrado na sua cara, foi cuspido na sua face. Mas a Bíblia fala que ele não respondeu ofensa com ofensa, injúria com injúria, mas ele se entregou àquele que julga retamente. No seu julgamento, Pilatos disse: tu sabe que eu tenho poder para te soltar. E ele disse: tu não tens se o meu pai não te der. Tu és rei, tu dizes. Ele se entregou àquele que julga retamente. E Deus fez justiça. Não do jeito que você quer. Estamos aqui? Então, que tal nós abandonarmos a ofensa e começarmos a entregar o nosso direito de ofender, de ficar ofendido a Deus? Pai, eu dou a Ti. Eu não quero o direito de ficar ofendido, eu dou a Ti. Eu vou responder o mal que me fez com bem. Eu vou fazer como o Senhor disse que tem que ser feito. Você sabe, o nosso tempo está acabando e é uma chateação isso. Pelo menos para mim, para você deve ser um alívio, né? Meu Deus, o pastor vai parar de falar quando, Jesus? Mas só se lembra da história de José. Um exemplo para a gente pensar. Rapidamente, José do Egito. Vocês já assistiram o filme? Porque muita gente não lê a Bíblia, mas pode ser que tenha assistido o filme, né? A novela da Record, né? De repente você assistiu. Mas, gente, a história de José é simplesmente absurda. É uma coisa impressionante, maravilhosa. Eu fico encantado esperando o dia em que ele vai poder rever o seu pai novamente. Aquela ali para mim é o máximo, é a cena máxima, é aquela. Porque você se lembra que José era muito amado pelo seu pai Jacó. Jacó tinha mais 12 filhos. E os irmãos odiavam o José, rejeitavam o José. Olha, observe aqui, então nós estamos falando de um rapaz, de um garoto que era rejeitado pelos seus irmãos. Você já pensou uma situação dessa? Você está numa casa que todos te amam, é 10. Mas você viver numa casa que todos querem te ver pelas costas, gente, é horroroso. Assim era o caso de José. José era o pai feio. E qual era o problema dos irmãos? Era que o pai era doido por ele e não gostava muito dos outros. E aí é que o ódio aumentava mais. Aí olha só como é que começam as ofensas, ok? Percebe? Olha só como é que nasce a ofensa. Os irmãos trabalhavam cuidando das ovelhas e o José ficava onde? Em casa. E quem que o pai amava mais? Os que trabalhavam na roça ou aquele que ficava em casa? O que ficava em casa. Um certo dia os irmãos chegam em casa. Quem é que está com a roupa nova, fabricada, comprada com preço alto? José. Mas é muito bonito. A gente se lasca no sol, a gente trabalha, a gente faz não sei o quê, babá. Papai gosta dele e não gosta de nós. E dá roupa nova e bonita para ele. Começaram a se ofender com seu irmão José. O que é que vem depois da ofensa? Assassinato. O pai chega para o filho e diz assim: vai levar comida para os teus irmãos? Aí o bichinho vai lá todo inocente, quilômetros e quilômetros de distância. Quando chega lá, encontra os irmãos, dá comida para eles. Aí os irmãos pensaram: nós estamos longe de casa, a hora é essa. Amar ele. Aí alguém saltou e disse: não vamos matar não. Vamos fazer pior. Vamos vendê-lo como escravo. E fingir que ele está morto. Matou vivo. Percebe bem como é que é? A ofensa faz isso. Mata o outro, estando o outro vivo. José é jogado no buraco. É vendido como escravo. E segundo dizem, o escravo seguia nu. Não era de roupas, porque ele era escravo. Então as vergonhas de José estavam expostas para todos. E José caminhou quilômetros e quilômetros até chegar no Egito pelado. Quando chega no mercado, ele é comprado. Vai trabalhar na casa de Potifar. E Deus começa a soprar e prosperar José.
De repente uma mulher quer ir para a cama com ele, ele se recusa, e essa mulher acusa ele de adultério, e ele então vai preso. Deveria ter sido morto, mas o seu patrão amava ele, sabia que ele era honesto. Ele disse: não vou matar, vou prendê-lo. Prendeu ele. Passou anos na prisão. Veja só a sequência de episódios que estava acontecendo com esse garoto. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, assassinado estando vivo, porque para o pai dele ele estava morto. E agora acusado de um crime que ele não cometeu, é preso. E vale lembrar que as prisões da época não é como essa prisão que a gente tem hoje. É um buraco. E nesse buraco ele passa alguns anos. Lá o Senhor dá a interpretação de sonhos. Ele interpreta os sonhos. Aqueles caras que interpretam os sonhos vão perante Faraó e se esquecem de José. Vocês estão percebendo? Só dá coisa errada na vida desse cara. Mas até que enfim, o Senhor fez justiça. E o Faraó teve um sonho. Todos haviam esquecido e rejeitado José. Mas o Senhor disse: e aí? Eu não esqueço. Então, o Faraó tem um sonho. E não havia ninguém no seu palácio capaz de interpretar o sonho. Aí alguém se lembrou: tem José. Ele sim. Trazem José. José interpreta o sonho e diz: meu senhor, esse é o sonho. Vai ser 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Aconselho o Senhor que bote uma pessoa sábia para acumular no tempo da fartura, para passar bem o tempo da escassez. Faraó diz: quem é mais sábio do que tu? E esse cara agora sai do buraco do palácio e passa a ser a segunda autoridade maior do Egito. Agora é que vem a parte boa. Porque vem os 7 anos de fartura, toda a terra prospera, mas o pessoal gastou e esbanjou, menos o Egito, porque tinha um homem sábio guardando para o tempo da escassez. Quando chegou o tempo da escassez, adivinha quem vem procurar José? Os seus irmãos. E José os reconhece, porque lá em Canaã tinha tido grande fome, grande escassez, e a família estava morrendo de fome. Vão buscar socorro no Egito, e quem está cuidando dos depósitos é aquele que não quis o direito de ficar ofendido. O Senhor o exaltou. Porque o Senhor disse: quando você faz sua justiça, não tem como a minha justiça operar. Mas quando você confia naquele que faz justiça, será feita justiça. Pedro diz que Jesus se entregou àquele que faz justiça. O Senhor não revidou aqueles que bateram, aqueles que cuspiram, aqueles que feriram, mas Ele se entregou àquele que faz justiça. E Deus fez justiça. Então lá estava José, dono dos armazéns do Egito. E os seus irmãos aparecem. Agora é que vem a grande prova do seu coração. Agora ele poderia dizer: agora eu tenho um poder para esmagar no teu pescoço. Agora eu tenho como torar aquele que me feriu. Você já cantou aquela música? Você que me viu passar na prova e não me ajudou. O que é que diz a frase seguinte? Não, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Porque a vingança tem o quê? Sabor de mel. Na hora que José tem a condição de revidar, é que a prova do seu coração acontece. Agora eu tenho o poder de te humilhar, mas eu abro mão. E ele enche de alimento os animais. Enche de alimento os animais. E disse:
ele arma uma situação para que ele veja de novo o seu irmão mais novo e o seu pai. Aí a cena magnífica é quando o pai descobre que o filho está vivo. É muito lindo. Jacó chega, aquele homem que já tinha sofrido, chorado, porque havia perdido o seu filho, de repente descobre, ele vive. Ele vive. É uma cena magnífica, quando ele se encontra de novo com seu pai. É uma coisa absurda. E os seus irmãos, todos pensando assim, é agora que a nossa cabeça vai ser cortada. E José diz, não, meus irmãos, porque foi o Senhor me preservando para esse tempo. Oh, rapaz, se você soubesse que quando você permanece firme na palavra e recusa o direito da ofensa, o que Deus está dizendo é: o meu projeto contigo é contigo e comigo. Então o José, ele escolheu ficar com o Senhor e não se ofender. Não se ofender. O que eu estou dizendo para você é que o diabo vai colocar muitas situações na sua vida para que você coma, para que você morda a isca da ofensa. E você tem todo o direito de se ofender, mas o Senhor está dizendo, que tal você abrir mão desse direito? E se entregar àquele que julga retamente. E deixa que a justiça do Senhor seja feita. Não, meus amados irmãos. Vocês acharam que estavam me fazendo mal, mas Deus estava me preservando no teu mal para esse tempo. Quem se entrega à ofensa não está pronto para o grande de Deus. Não está pronto. Jesus disse, as ofensas virão, mas ai daquele por meio de quem vê a ofensa, porque Deus fará justiça. Não é a justiça que você quer, mas é a justiça segundo a justiça do Deus eterno, que é justa e reta, não é vingança. Na minha ira tem vingança, na ira de Deus tem justiça. E o José reconheceu, disse, não, meus irmãos, estamos em paz, porque o Senhor me preservou para esse tempo de grande salvação que está vindo sobre a terra. Quando nós rejeitamos a ofensa, Deus está nos preparando para um tempo de salvação. Deixa eu te dizer uma coisa. Antes da colheita vem a ofensa. Escute isso. Antes da colheita vem a ofensa. Deus tem uma grande colheita para a sua vida, mas antes dela vem a ofensa. E vai existir situações que você vai estar por cima da carne seca. E é nessa hora que o seu coração é provado. A Bíblia conta acerca de Davi, uma história tão magnífica. O rei Saul perseguiu Davi para matar por 14 anos. Irmãos, isso é muito tempo. Davi teve que morar em caverna, teve que fugir. E teve um certo dia que Davi estava perante o rei Saul. E a Bíblia fala que todos os soldados caíram em sono profundo. Nessa hora, é a hora de você perfurar o rei Saul. E Davi diz, não vou fazer. Oxi, mas não foi o Senhor que botou esses soldados para dormir? Foi. Mas eu me recuso do direito de ficar ofendido. Se entregou à justiça de Deus, não à sua justiça. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque daí é que vai sair as fontes da tua vida. O diabo vai querer toldar essa água de todas as formas e de todo jeito. Vai pisar nesse lugar, vai colocar troncos, folhas, restos de animais mortos para machucar a tua fonte. Mas o que Deus está dizendo é, coloque uma cerca em volta, proteja o teu coração, porque as fontes da tua vida saem daí. Sai daí. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Abra mão da ofensa. Eu me recuso ao direito de ficar ofendido. E eu entrego ao Senhor.
E o Senhor disse: faça o bem e não te canses de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá. Existem colheitas normais e existem colheitas sobrenaturais. As colheitas sobrenaturais, elas são plantadas com lágrimas. Você já viu isso na Bíblia? Aquele que planta, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Existem plantações que são feitas no tempo da facilidade, no tempo do favor. Mas existem plantações que são feitas no tempo da dor, no tempo da ofensa, no tempo da rejeição, no tempo do ressentimento. Existem plantações que são feitas com dor. E essa plantação, ela terá uma colheita sobrenatural. Aquilo que Deus fez através de José é inimaginável. Inimaginável. Ninguém poderia imaginar aquilo. O que iria acontecer com a vida de José? Porque se ele olhasse para a sua vida, ele dizia: cara, nasci para dar errado. Eu pisei em rastro de corno. Ele poderia ter pensado: só pode ter sido. Para tanta coisa ruim está acontecendo. Pisei, deve ter sido. Porque pelo amor de Deus, é só coisa ruim acontecendo. Ei, no final da sua história, ele disse: Deus estava me preservando. Quando ele achava que tudo estava indo de mal a pior, na verdade você estava sendo preservado para um tempo. Plantações no tempo do choro, plantações no tempo da angústia, plantações no tempo do aperto, perturbações emocionais, perturbações físicas, para que você saia do rumo, para que você saia do prumo, para que você saia do projeto. Antes da colheita vem a ofensa. Então, quando você estiver sendo muito ofendido, a Bíblia fala: levante suas mãos para o céu e se regozije, porque grande é o teu galardão. No tempo da colheita vem a ofensa antes, para roubar. Rejeite o direito de ficar ofendido e entregue-se àquele que julga retamente. Deixa eu repetir para você. Nós crescemos fisicamente à medida que o tempo passa, ok? Nós crescemos intelectualmente à medida do que nós estudamos, mas nós só crescemos espiritualmente à medida das respostas que nós damos às ofensas. Quando eu respondo bem às ofensas, o Senhor disse: eu estou te conduzindo em crescimento.